Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu espero que fique bom aí. Ontem eu saí aqui, né, eu tô num lugar um lugar maneiro, assim, escondidinho, do jeito que eu gosto. Mas tem uma parte aqui que tem uma galera que, assim, vem pra fazer aquela figuração mesmo, sabe? Pra ostentar, pra ficar, sabe? Mostrando coisas que são impressionantes, o que impressionam os outros na opinião deles. E aí eu comecei a reparar nisso, porque eu já fui em outros lugares próximos daqui que são diferentes. E eu comecei a perceber, cara, como que é mais sem graça quando você tá vivendo a vida meio que pra impressionar os outros, né? Como a vida fica mais legal quando você não tem que impressionar ninguém, né? Quando você não tá tentando impressionar ninguém. Eu já percebi aqui nos vídeos que eu faço que é impossível você agradar gregos e troianos. Mas pra desagradar é facinho, você desagrada assim muito fácil. Eu tô falando isso porque ontem eu tava percebendo como que as pessoas estão ali interessadas em agradar, em passar uma sensação, uma percepção de que elas são impressionantes, sabe? Que elas têm um valor muito grande. De alguma maneira elas tentam impor isso a você. Elas não esperam você formar isso, elas tentam impor isso a você. A forma como acontece aqui me parece uma forma muito artificial, por isso que eu chamo de figuração. Você tá fazendo aquela figuração toda ali, e na verdade, cara, às vezes você nem é, você é uma pessoa, sabe, tranquila e tal, e você tá fazendo aquilo ali muito mais por causa do meio, muito mais por causa do ambiente em que você tá. E como seria a vida, né, se a gente não precisasse assim, impressionar ninguém. Tem uma frase que eu acho que é de um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, que a mulher fala assim, como seria... será que você impressionaria as pessoas se elas ainda não se elas não conseguissem te ver? Uma coisa assim. E como é verdade, né, cara? Porque eu tava pensando nisso outro dia, em cada sociedade aquilo que é impressionante é diferente. A gente vive numa sociedade onde a beleza física, assim, dinheiro, né, ostentar prosperidade material, são coisas que impressionam muito, assim, te dão um valor muito grande. E onde eu tô é mais ou menos assim, tá? E realmente tem umas pessoas, porra, muito bonitas aqui, tem umas mulheres muito bonitas. E dá pra perceber como que isso é importante pra eles, sabe? Como é que é importante mostrar, cara, sou bonita, sou foda, se não sei o que, tem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você vê que aquilo traz uma artificialidade muito grande pro ambiente. Você vê que as pessoas estão o tempo inteiro observando, será que tem alguém olhando o que eu tô fazendo? E a vida fica meio sem graça, né, cara? Quando você tem que fazer as coisas pra impressionar alguém, ou pra não ficar chato, não ficar feio, a vida vai ficando um pouco sem graça. É claro que, em alguma medida, todo mundo tem que fazer isso, né? É difícil você falar as coisas sem filtro, porque, enfim, né, hoje em dia tudo dá processo, hoje em dia tudo fez de alguém, mas fazendo esses vídeos nos últimos tempos, uma coisa que eu tenho muito me concentrado é em não pensar muito em impressionar ninguém, em fazer as pessoas concordarem comigo, né? Eu sei que não é uma tática muito inteligente, assim, se você quer muitos seguidores, se você quiser, imagina, engajamento, like e tal, mas pra mim tem que ser de verdade. Já falei isso aqui antes. E toda vez que eu faço um vídeo aqui, as ideias que eu passo para vocês são de verdade. Então elas são imperfeitas, elas estão em construção ainda, boa parte delas, mas essa é uma ideia que para mim já está bem formada, assim. Quando você tenta muito impressionar os outros, você perde, você esquece de quem você é. Acredita, porque eu, enfim, já passei por isso. Se você praticar muito tempo, chega uma hora que você esquece. A outra coisa é que você não consegue, assim, realmente ter prazer real nas coisas, porque não é você, é um personagem. É como se você fizesse, por exemplo, o personagem do Batman, e todo mundo te admirasse. Nossa, Batman, como você é grande. Você sabe que você não é o Batman, entendeu? E você sabe que o Batman nem existe. E a última coisa é que, assim, em alguma medida, no trabalho, na vida, sei lá, nos relacionamentos, a gente sempre procura provar o nosso valor, a gente sempre procura ser valorizado, ser reconhecido. Em alguma medida, isso é verdade. Porque isso conta muito, a gente se sente muito bem, né? Não só pro ego, mas de alguma forma, parece que é importante pra gente que os nossos laços considerem a gente relevante, importante, querido. Mas, cara, você já parou pra pensar alguma vez em ser desagradável, em ter a coragem de... Não sei se a palavra é coragem, mas em se assumir. Sabe aquela coisa meio que de sair do armário? Em parar de ser o cara bonzinho, em parar de ser o cara que, sei lá, fala o que as pessoas gostam de ouvir, em parar de ser o cara que se importa com a opinião dos outros. Ontem eu fiquei pensando sobre isso e eu queria saber o que você acha. Deixa nos comentários, fala aí o que vocês acham. Porque eu acho que uma vida vivida pra impressionar os outros é uma vida que não vale a pena, sabe? Bom, mas essa é a minha opinião hoje. Quem sabe um dia eu mudo de opinião de novo, né? Eu acho que não, como eu falei, eu acho que é uma opinião bem sedimentada, mas nunca se sabe, né? Nunca diga nunca. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.